É isso, meus amigos. Vamos nós aqui para mais uma noite de apresentação de negócios aqui do plano de negócios da Cincoin. Cincoin, que não é só uma criptomoeda, é uma comunidade gigante. E hoje a gente vai falar também um pouco como potencializar. Você que é micro, médio, grande empreendedor, empresário, trabalhador autônomo, tá? Hoje a gente está gravando essa live. Hoje nós estamos gravando essa live. Essa live vai subir para o canal do YouTube e lá você vai poder compartilhar com quem você quiser, tá? Então vamos nós aqui, se você quer convidado, tá aqui pela primeira vez, nós vamos abrir um espaço aqui no final para vocês fazerem perguntas, tá? A apresentação costuma ser bem dinâmica mesmo, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter espaço para fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Enquanto isso, tá chegando mais gente aqui, já estou liberando acesso de mais gente. 3 anos de construção com propósito, para quem já está desde o começo, ou para quem já está há um certo tempo, sabe que a Cincoin já tem um pouquinho mais de 3 anos, né? E tudo isso foi construído de uma forma intencional, com propósito, focado para o caminho que a gente está traçando, está trilhando. Eu cheguei na Cincoin em vista de todos vocês, tem pouquíssimo tempo, mas eu entendi de cara exatamente o que era Cincoin, quando eu sentei para conversar com o CEO. Eu entendi um pouco mais ou um pouco além, não do que todos, não do que a maioria, mas eu entendi um pouco além do que boa parte dos usuários da comunidade, dos membros da comunidade, entenderam sobre esse Bitcoin. Eu lembro que quando eu cheguei, isso tem alguns meses atrás, quando eu cheguei, muita gente falava para mim só da moeda. E quando eu vim entender, eu que tenho 8 anos de mercado cripto, né? Sou apaixonado pelo mercado cripto, eu sei exatamente o potencial desse mercado. Então, quando eu parava para ouvir sobre a Cincoin, diga-se de passagem que na mentoria eu tenho alguns alunos que são membros da comunidade, e isso me fazia a ouvir um pouquinho mais, só que cada um apresentava de uma forma diferente, e isso me dava inseguranças. Cada um falava sobre a sua perspectiva pessoal sobre a Cincoin. E se aqui tem líderes que trabalham literalmente, são focados na expansão da Cincoin, porque sabe para onde a gente está indo, principalmente na questão do fechamento da comunidade, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? E os líderes que estão aqui focados nessa expansão, eles compreenderam, junto comigo, nesse pouco tempo juntos aqui, em todas as nossas lives, que se a gente não tiver uniformidade na fala e a gente não pode passar uma perspectiva pessoal do que a gente acha da Sincoin individualmente, isso atrasa, isso retrai cada vez mais o potencial, não só de avanço, como do próprio lançamento em si, da própria listagem, do próprio lançamento, porque tudo isso é tudo que nós queremos. Nós sabemos que a comunidade em si já tem muita força, a comunidade em si já tem muito potencial, mas o que todos nós queremos é o quê? O lançamento. Então, quando cada um apresenta a Sincoin para um amigo, para um colega, para uma pessoa estranha, para um contato novo, né, para poder ampliar mais ainda e a gente acelerar esse processo, a gente percebe que quando a gente apresenta cada um com a sua visão sobre o que é Sincoin, isso deixa a própria comunidade repartida. Hoje, dezenas de milhares de pessoas, imagina se cada um falar aquilo que acha sobre a Sincoin. Não tem problema nenhum, cada um tem a sua visão própria, né? Como investidores, como entusiastas do mercado, como pessoas que acreditam no lançamento da moeda, no potencial de lucro, na sua organização, como aqueles que enxergaram o potencial de alavancagem econômica que a Sincoin traz, né, por ser uma plataforma de uma comunidade e apresentar vários outros benefícios, entenderam isso, mas se vocês são livres para cada um ter a sua ideia sobre o que é Cincoin, mas na hora de uma apresentação coletiva, a gente precisa apresentar em uniformidade sobre literalmente o que a Cincoin é, o que ela oferece e o que ela está trazendo para o mercado de inovação. Né? O que realmente, por que, que ela tem esse potencial todo, do porquê, né? Eu, Valentim, estou falando que ela tem esse potencial todo, estou vendo que ela tem esse potencial todo. Por que, que eu sempre digo que a Sincoin é a próxima onda do mercado? Exatamente por isso, né? Exatamente por isso. Porque depois de uma apresentação
uniforme, cada um é livre para ter a sua própria interpretação, mas na hora de apresentar, a gente não pode apresentar cada um com a sua interpretação, porque senão isso fica vago e isso cria muito mais enigmas, muito mais interrogação na mente das pessoas do que respostas. E a gente sabe que para a gente fazer parte de qualquer negócio, a gente precisa ter clareza, respostas, perguntas respondidas. A gente precisa acabar com todas as interrogações. Não é sobre o nosso potencial de convencimento, mas é sobre o nosso potencial de esclarecer as dúvidas das pessoas. E eu amo pessoas que fazem pergunta, eu gosto de interagir com pessoas que fazem pergunta, eu gosto de receber perguntas exatamente por isso, porque no ambiente onde as pessoas perguntam e recebem suas respostas, tudo fica mais claro, fica mais leve, fica mais nítido e o potencial de crescimento aumenta absurdamente. Numa live passada eu falei, até eu brinquei com um exemplo de um saco de cimento, né? Quando uma coisa existe, um peso de 50 quilos está ali, existe, cada um vai levantar sozinho é muito mais pesado do que cada um levantar em uma ponta, então vai ficar muito mais leve, tá bom? Tem o pessoal já botando perguntas aqui no chat, tá? No final vou responder todas essas perguntas, tá bom? Todas essas perguntas, tá? Todas essas perguntas, tá Ô, bom? Agora a Rodrigo, gente vai. Opa! Luiz, Fala, pastor. o João Bosco tá ansioso querendo entrar aí, pedindo, chorando aqui para liberar ele. Eu já liberei. Ele clicou no link novo lá? Novo, no novo, eu mandei um novo aqui, mandei um novo já no grupo. Então, eu liberei já todo mundo que está aqui pedindo acesso. Tá, perfeito então, vou avisar aqui no Tá grupo. bom? Todo mundo que está aqui pedindo acesso, eu já liberei. Perfeito, valeu. Nada. Então vamos nós aqui. O pessoal tá chegando aí, eu tô liberando, eu tô falando com vocês e tô liberando todo mundo. Tá bom? Estou falando com vocês aqui, a cada hora que chega uma notificação que eu estou liberando. Então vamos nós aqui. A apresentação da ideia inicial, uma comunidade forte voltada para o uso real de criptoativos. Eu tenho falado que a Simcoin ela não é só uma criptomoeda, não é só a própria criptomoeda, como, na verdade, para onde a Simcoin está indo é para se tornar uma plataforma lançadora de vários outros ativos no mercado, em vários nichos específicos. Só vou pedir para que todos vocês que estejam pelo smartphone tomem muito cuidado na hora de dar um zoom na tela. Para quê? Para que não rabisca a tela aqui, tá bom? Então, vou pedir só para que vocês tomem muito cuidado, tenham um pouquinho de zelo aí junto comigo nessa live hoje, tá? A gente está aqui gravando a live. Esse material aqui é um material coletivo, é um material público que já foi espalhado para várias pessoas. Se você não tem esse material, faça parte de algum grupo da Sincoin, ou então vá lá no Instagram da Sincoin, ou então entre em contato com o suporte da Sincoin para que você receba esse material, tá bom? Esse material aqui é coletivo, então você não precisa se preocupar em tirar print, não precisa se preocupar em dar zoom na tela para você ler, porque você tem a liberdade de ter esse material já com você, tá? Toda semente precisa de tempo para florescer e hoje a Sincoin é um fruto da construção sólida e coletiva. Toda jornada de implementação, início de um grupo seleto de visionários, educação de base, ausência de estrutura regulatória, conquista de confiança e meio o ceticismo de mercado, toda essa fase vocês hão de concordar junto comigo que essa fase já foi bem construída, já foi bem estruturada, tá? A educação tem sido feita, eu cheguei nessa parte para trazer um pouco mais sobre isso também, tá? Só para deixar bem claro aqui para quem está fazendo perguntas no chat, eu vou responder no final, tá bom? Não vou responder agora, beleza? Parcerias construídas, profissionais do mercado cripto, eu sou um desses, tá? Que já estou chegando. Já está sendo construídas parcerias com influencers, muita gente perguntando. E os influencers, e o anúncio, e o tráfego pago. Se tem alguém aqui nessa sala que entende um pouquinho só do que é marketing digital, do que é construir uma estrutura de marketing digital, sabe como é um pouquinho complexo.
não é o que vendem na internet da facilidade, não, tá? É um pouquinho complexo, porque principalmente se tratando do mercado cripto, a gente precisa tomar muito cuidado com expressões, com tudo isso, com palavras usadas. Então toda a estrutura já está pronta e já vai rodar. Que era para ter começado a rodar no final de semana, mas infelizmente não ficou pronto, mas vai começar a rodar, tá? Pode ficar tranquilo. Tráfego pago vai acontecer, anúncio vai acontecer. Só não esqueçam de algo muito importante, muito importante. A força da comunidade é literalmente a própria comunidade, tá? Não foi fácil chegar até aqui, mas foi firme. A base está sólida e o terreno está preparado. Eu tenho dito para algumas pessoas no PV que vêm para conversar numa reunião mais privada o seguinte, que quem chegar agora está pegando um período muito mais fácil e muito mais dinâmico, muito mais rápido do que todos que estão desde o começo, não só por causa do tempo, mas por causa da quantidade de coisas que já foi construída durante todo esse tempo. Então, quem entra agora vai usufruir de benefícios que a comunidade, as pessoas que chegaram primeiro, ajudaram a construir tudo isso. Então, quem chega agora, literalmente, é beneficiado por questão de tempo, de força, por várias outras questões, tá bom? Então, o Gustavo botou aqui no chat, ó, é verdade, é bem complicado a estrutura de marketing digital, tá? Não é tão fácil assim, não. Então, sim, toda essa base já foi construída, tudo isso já foi evoluído, tudo isso já avançou bastante, mas agora a gente quer falar de outras coisas, tá? A gente quer falar dos próximos passos, de próximas perspectivas, de coisas que de fato vão levar a gente para outro nível, tá? Coisas que de fato vão levar a gente para outro nível ou outros níveis, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais do porquê eu continuo batendo que a Simcoin é a nova onda do mercado. Nesse momento eu me sinto, não só eu sozinho, mas eu tenho certeza que vários de vocês aqui também se sentem assim, eu me sinto uma espécie de arauto gritando no deserto, né? Olha, um arauto que encontrou uma fonte de água no meio do deserto. Eu estou me sentindo dessa maneira, mas isso vai fazer eu diminuir, eu parar de maneira alguma, mas de forma alguma vai fazer. Só uns... Então, assim, eu estou me sentindo dessa maneira exatamente. Por quê? Porque eu estou gritando, olha, tem água aqui, vem beber, você que está com sede, tem água aqui. E foi assim com o Bitcoin lá atrás, foi assim com o Ethereum, foi assim com a BNB, tá? A Binance hoje ela tem 8 anos de mercado, eu tenho 7 anos e um pouquinho de usuário da Binance, tá? Eu lembro da BNB a 6, 7 dólares, meu amigo. Eu lembro da BNB, ontem ela bateu US$ 1.350. Eu lembro da BNB a 10 dólares, abaixo de 10 dólares. Então, senhores, é o mesmo cenário. O cenário no mercado cripto, ele se repete várias vezes, várias vezes. Um white paper do Ethereum, por exemplo, muita gente fala, mas está demorando muito. Quem fala que está demorando muito realmente não conhece muito bem sobre o mercado cripto. Ou realmente só veio buscando um surf e quer ir embora. Né? Ou corre o risco de alguém ter apresentado a Simcoin de uma forma do que a Simcoin não é. Né? Do contrário que muita gente pensa, a Simcoin não é uma plataforma de investimento, a Simcoin não é uma pirâmide financeira, a Simcoin não tem nada a ver com coloca tanto e recebe tanto por mês. A Simcoin é literalmente uma comunidade muito, muito bem construída, que hoje oferece um dos maiores clubes de benefícios do Brasil, tá? Que oferece um dos maiores clubes de benefício do Brasil de forma gratuita para todos os seus usuários. É gratuita para os usuários, mas não é gratuita para a Simcoin. E isso estabelece algo sólido. Por quê? Porque a Simcoin ela já está criando um lastro de usabilidade para sua moeda, tá? Ela já está criando um lastro de usabilidade. Quem é empreendedor raiz vai entender um pouquinho do que eu vou falar agora. Quem é empresário aqui e começou do zero vai entender. Eu já empreendi de inúmeras maneiras. Eu, particularmente, nunca trabalhei de CLT. Eu já empreendi com várias coisas em vários ramos. Hoje eu tenho alguns negócios, tenho algumas empresas, tá? Tenho alguns negócios, tenho algumas empresas
E uma das coisas que eu demorei para aprender sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre empresa, foi que, normalmente, comumente, por que que mais de 80% das empresas que abrem no Brasil hoje, seja ela pequena, média ou grande, elas quebram dentro de 5 anos, tá? E eu estou falando de empresas em todos os segmentos, em todos os segmentos. Por quê? Porque primeiro elas abrem um balcão para depois irem atrás dos clientes. Primeiro elas abrem o balcão. Vamos falar aqui de um comércio local. A pessoa primeiro se preocupa em alugar uma loja, montar os móveis, decorar a loja, inaugurar, convidar os amigos, a família, fazer uma propaganda no bairro e depois chamar os clientes. Né? Então, isso. Só que a pessoa já começou com a dívida do aluguel, com as contas de energia, com os impostos. A pessoa já abriu devendo um comércio. Todo empresário que é maduro, empreendedor maduro, que conhece o jogo do mercado, porque a questão é você conhecer o jogo do mercado, sabe que o segredo de um negócio dar certo é primeiro você juntar os clientes e depois abrir o balcão. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com primeiro você abre o balcão e depois vai atrás dos clientes. E é exatamente isso que a Sincoin construiu durante todo esse tempo, junto com vocês que já estão há bastante tempo, junto com todos vocês que já estão há bastante tempo. Então, percebam o nível de estrutura que nós temos como comunidade para atender uma gama de clientes. E eu estou falando no linguajar clientes, porque, na verdade, são pessoas que são entusiastas do mercado cripto, pessoas que entendem sobre empreendedorismo, pessoas que entendem sobre investimento, que entendem sobre criptomoeda. Então, o lastro é muito grande. O desenvolvimento da estrutura de lastro e usabilidade. Então, a Sincoin ela veio construindo toda essa base. O fato de crescer a comunidade é aumentar significativamente a capacidade da usabilidade real da Sincoin. Por que, que a Sincoin hoje ela dá de benefício sem moedas para quem faz o seu cadastro de forma gratuita? E diga-se de passagem que vocês viram lá que o preço da moeda já aumentou, né? Foi para 3 centavos, a gente já vinha falando disso. Eu fiz uns cálculos muito rápido, aqueles cálculos de padaria, e quando eu vi que a demanda estava aumentando, eu falei, opa, a escassez vai aumentar, isso aqui só tem um resultado, preço aumentando. Então, vocês já viram lá que a moeda já subiu para 3 centavos, né? Quem comprou a 1 centavo já está com o seu capital triplicado. Quando chegar a hora do lançamento, P2P, você vai ter a oportunidade de vender a um preço. Se você esperar o lançamento no mercado, vai ter a oportunidade de vender a $1. Enfim, a gente sabe que o lançamento dela é a $1. Mas por que essa aceleração de fechamento da comunidade, de construção de juntar primeiro o cliente para depois isso? Por quê? Porque a ideia é literalmente trazer usabilidade para a moeda. E como muita gente aqui dentro da comunidade não entende isso, e é uma conta muito simples que a gente faz. Muito simples mesmo que a gente faz. É algo muito simples. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente hoje junta um grupo de 10 pessoas, eu vou falar que deve ter algum apaixonado por futebol aqui, aquele peladeiro de final de semana, né, que vai para a beira do campo no final de semana, com certeza tem aqui. Se tiver, bota eu aí no chat aí, que com certeza tem. Sabe que toda beira de campo tem um dono de um boteco que quer vender cerveja. Toda beira de campo tem um dono de boteco que quer vender cerveja. Ele abriu o boteco dele esperando vir cliente para comprar cerveja. Não, ele abriu o boteco dele porque sabe que ali já tem um campo de futebol com cliente. Então, esse cara é estratégico. O que, que ele faz? Ele já faz uma parceria com um time de futebol que, quando acaba, o time inteiro vai para lá. Mas primeiro ele teve que juntar um time. Tem donos de boteco, de bares, que eles patrocinam o time. Tem donos de bares que eles dão descontos para jogadores desse time, só para vocês entenderem como que é o jogo. Agora vocês pensam junto comigo no nível macro. A Sincoin primeiro junta toda a comunidade, atrai a atenção das grandes empresas, tanto é que ela trouxe o clube de benefícios para dentro da comunidade com mais de 30 mil empresas, e a gente vai falar sobre isso, tá? Ela trouxe o clube de benefícios para dentro aqui com mais de 30 mil empresas que oferecem de 10 até
80% de desconto, né? Fora o cashback que é lá no Simplace. Todas essas empresas, Valentim, todas essas empresas vão aceitar Simcoin? Algumas direta e outras indiretamente. Eu vou falar disso lá na frente, tá bom? Muita gente ainda não conseguiu entender essa logística funcional da usabilidade da moeda no comércio tradicional, no varejo, em qualquer coisa que você quiser comprar na vida. E qualquer coisa que você quiser comprar na vida depois do lançamento, você vai poder usar Simcoin. Eu falei disso na live passada, com um cartão que as próprias corretoras já estão oferecendo, que fazem corretagem automática de cripto para dinheiro, e o comerciante que está recebendo o pagamento nem sabe que está recebendo em cripto, porque entra já dinheiro na conta dele. A Simcoin, ela juntou a comunidade, que isso atrai valor aos olhos dos grandes negócios, dos grandes players, das grandes empresas, e isso traz o quê? Um lastro de usabilidade. Beleza, você quer que os possíveis clientes que a gente tem para vocês, só que vocês precisam abrir espaço para a usabilidade dessa moeda. Então, o jogo é basicamente isso, senhores. Construir isso não é fácil, por isso que já estamos no caminho há 3 anos. Construir isso é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente lida com o ceticismo do mercado, a gente lida com pessoas que já fazem parte da comunidade e mesmo assim continuam falando mal da comunidade. E diga-se de passagem que essas pessoas que falam mal, elas não entenderam nada sobre o que é cripto, sobre o que é mercado cripto e principalmente sobre o que é uma comunidade, não entenderam nada sobre isso, tá? Hoje a gente tem várias ICOs. O que são ICOs? Né? Pode chamar de gemas também, né? Que são projetos criptos que estão no mercado há mais de 5 anos, pessoas comprando o seu capital está retido nas moedas, por quê? Porque ainda não foi lançado no mercado. Porque para lançar um ativo não é simplesmente listar um ativo. Eu gravei um outro vídeo que também está aqui tá lá no canal do YouTube, né? Tá no YouTube. Eu gravei um vídeo mostrando o caso do ativo Mantra, né? Do ativo Mantra, o que aconteceu. Um ativo com a narrativa perfeita, uma narrativa maravilhosa, uma suposta comunidade, mas quando lançou, o que foi que aconteceu? Derreteu. Subiu 4.000%, mas logo em seguida derreteu completamente, né? Foi abaixo do fundo de lançamento. Ou seja, isso não tem lógica. Então, lançar uma moeda no mercado por lançar, quem grita aos 7 ventos esse tipo de coisa é porque, infelizmente, não entendeu sobre mercado cripto, principalmente, tá bom? Então, a gente precisa o quê? Hoje é a queima das 4 bilhões, como é que é para a gente poder... O compliance está finalizado, a gente está apto para iniciar qualquer listagem index, tá? Que são corretoras descentralizadas. Listagem não é lançamento. Lembrem disso, listagem não é lançamento, tá? A queima dos 4 bilhões para o processo essencial de valorização, e os 4 bilhões, eles estão sendo queimados com a questão da bonificação das 100 moedas, que vocês sabem como que funciona isso. A gente vai falar disso aqui agora, o airdrop estratégico com os afiliados em foco. É quando você vai lá e convida um amigo e ele ganha 100 moedas. O sistema de airdrop tradicional do mercado é o quê? É mandar esses ativos para endereços mortos. Né? Eles acabam literalmente com a usabilidade desses ativos. E a ideia, por ser uma comunidade que constrói um lastro real para a usabilidade real da moeda, ela não tem essa perspectiva de queima das moedas. Então, isso usa o quê? Traz o quê? Isso traz a questão da bonificação para um novo usuário que já ganha 100 moedas. Só para vocês entenderem, hoje, a minha mentoria, que é uma empresa registrada há 12 anos, né? Que eu já trabalho com consultoria empresarial há bastante tempo, e com a mentoria no mercado cripto já sistematicamente, dando aula todos os dias, há 2 anos e um pouquinho, tá? Sistematicamente, mas a minha empresa de consultoria e mentoria já tem 12 anos, tá? Eu estou 12 anos fazendo esse mesmo trabalho aqui que vocês estão vendo. O que a maioria das pessoas não entendem sobre isso é o quê? É que quando eu por ser uma empresa, eu me afiliei a Simcoin. E hoje, quando você, empresa, se afilia a Simcoin e decide aceitar Simcoin como parte do seu pagamento,
todas as moedas que você aceita como parte de pagamento, elas ficam retidas de 2 a 3 anos. Tá? Ou seja, as que eu aceitei como parte de pagamento das mentorias e consultorias que eu presto, e diga-se de passagem que meus alunos eles pagam 50% do valor em Sincoin, tá? Então, todas as mentorias e consultorias que eu presto hoje, eu recebo 50% em Sincoin. Sala de sinais, eu recebo 50% em Sincoin, tá bom? Aula pessoal, eu recebo 50% em Sincoin, só para vocês entenderem. Então, hoje, todas essas moedas que eu estou recebendo como forma de pagamento, eu não posso vender durante 2 a 3 anos, só que eu já recebo ela no valor de $1. Eu já recebo essa moeda no valor de $1. Então, o usuário ele pode pegar 100 moedas gratuitas, olha que loucura, ele pode pegar 100 moedas gratuitas no seu cadastro, e ele vai comprar a mentoria, ele tem $100 ali para poder usar para pagar uma parte do pagamento. E se ele quiser completar, dependendo da mentoria que ele contratar, ele quiser completar, ele vai ali comprar outras unidades de moeda a 3 centavos e ele vai lá, completa aquilo ali e eu já aceito a $1. Vocês têm noção do que é isso? Isso é absurdo, senhores. Ou seja, as empresas elas só poderão vender as suas moedas de 2 a 3 anos. Para quê? Para que os maiores detentores das carteiras, né, as maiores carteiras detentoras de maiores quantidades de Sincoin, não derramem isso no mercado de uma forma agressiva e o gráfico não sofra igual o que eu expliquei lá sobre o projeto Mantra, que é o ativo ON, tá bom? Sistema de afiliação com Gift Cash. E quando você convida alguém, e esse alguém, além de ganhar as moedas, você ganha 50 moedas. Se essa pessoa comprar as moedas, comprar mais algumas moedas, decidir planejar um plano de compra mensal, semanal, enfim, de acordo com o poder aquisitivo de cada um, você que indicou, você ganha 10% de gift cash. E esse gift cash você pode tranquilamente converter em Sincoin. E diga-se de passagem que agora, quando você converte o gift cash em Sincoin, você paga 2 centavos na moeda, ou seja, sempre vai pagar 1 centavo a menos. Todas essas coisas são incentivos que a própria comunidade dá para acelerar o processo. Para acelerar o processo. A questão é que, se não houver o esforço de entendimento de como é a funcionabilidade da rota, do caminho, de como precisa ser traçado, de como precisa ser conduzido, de como precisa andar, por onde precisa caminhar, dificilmente isso é acelerado, tá bom? Tudo isso acelera o processo de queima das 4 bilhões de moeda para a listagem. Quem chega cedo lucra mais. Aqui recompensamos quem constrói junto. Já já eu vou responder todas as perguntas aí no chat, tá? Pode ir deixando perguntas aí, não tem problema nenhum, tá? Visão de mercado. O pessoal tá chegando aqui, tô liberando todo mundo, tá? Vamos lá. Visão de mercado, um futuro de possibilidades reais. Projeção para os próximos 90 dias, que na verdade é menos de 90 dias, 30 mil novas carteiras abertas. Senhores, eu vou falar para vocês, mesmo com um investimento, para isso aqui acontecer, precisa de um investimento massivo em tráfego pago. Massivo em tráfego pago. Valentim, particularmente, se eu tiver que investir 100 mil reais em tráfego pago, eu prefiro investir 100 mil reais no lançamento da moeda a mercado e a gente vê o gráfico lá brincando para cima e para baixo. Quem entende um pouquinho de mercado cripto sabe como isso é danoso. Mas quem entende um pouquinho sobre comunidade e também sobre mercado cripto, vai entender que se a gente trabalhar em conjunto, enquanto os anúncios estão acontecendo, as parcerias estão acontecendo, o tráfego pago está acontecendo, o impulsionamento está acontecendo, tudo isso acelera. E eu estou falando 90 dias porque isso é uma meta pessoal de trabalho em conjunto com toda a comunidade, com todos os líderes, com todo o time de expansão, tá bom? Isso é uma perspectiva minha. Por quê? Porque eu sei que 30 mil carteiras, cada um convida uma pessoa, já são 60 mil, cada um convida 2 pessoas, já são 90 mil pessoas. Então, a aceleração do fechamento da comunidade acontece muito mais rápido do que a gente espera. Muito mais rápido do que a gente espera. Crescimento orgânico e estruturado, hold coletivo, aumento de valor, estabilidade e atração de grandes exchanges. Senhores, eu tenho conversado com pessoas que têm grande quantidade de Sincoin e já me falaram que não vão vender suas moedas abaixo de $10.
já me falaram que não vão vender suas moedas abaixo de $10. E isso, para mim, só aumenta a minha... Eu sou um desses que eu não vendo abaixo de $10 de forma alguma. Isso, para mim, só aumenta o nível de valorização, que vai aumentar o nível de precificação, que aumenta o nível de valor, e que, com certeza, chama a atenção das grandes exchanges. Se hoje só a comunidade, do jeito que é, já é forte, imagina uma exchange grande chamando para uma parceria. Senhores, nós estamos falando de um rompimento, uma ruptura no mercado sem precedentes, tá? A gente está falando de mudar literalmente a vida do varejo, literalmente mudar a estrutura do que é mercado cripto. Se vocês perceberem, todo o mercado tradicional está migrando para o mercado cripto, está transicionando para a criptografia, além de mais segurança, rastreabilidade, a usabilidade vai se tornar real. A verdade é, em toda a estrutura da reforma, de todas as reformas, de todas as reformas da indústria que houve em toda a história, de toda a revolução industrial, desde a revolução industrial até os dias de hoje, já se falava da evolução do dinheiro, já se falava do para onde o dinheiro iria, de como iria modernizar cada vez mais. E todas as épocas houve pessoas descrentes que não queriam aprender, que não queriam entender, e quando isso inovou, essas mesmas pessoas que não queriam nada disso se tornaram escravas do mercado. E nesse momento vocês estão de olho de um momento no mercado que o dinheiro está trocando de mão. Essa é a década, especialistas estão falando que essa é a década que vão surgir, é a década que mais vai surgir novos milionários. E um dos grandes trampolins que vão incentivar isso é o mercado cripto. Então, se você não entende sobre isso, se você não busca entender sobre isso, se você não está engajado dentro da comunidade, se você já não está trabalhando para entender sobre isso, possivelmente você vai ser um escravo do próximo sistema, que vai ser o sistema criptográfico. Podem ter certeza do que eu estou falando. Teve, antes do plano Collor, aconteceu o quê? Aconteceu tudo o que aconteceu. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Aconteceu tudo o que aconteceu. Ninguém acreditava naquilo. E veio indo. Aí a evolução do dinheiro, a evolução do comércio, a evolução para o digital. A cada fase de evolução, existem pessoas que são descrentes, que decidem não aprender e que sempre falam, isso é mentira. Eu fui um dos que falei que Bitcoin era só moeda digital e que não servia para nada. Hoje eu me arrependo amargamente. Então a gente vê o filme se repetindo constantemente no mercado. E essa aqui é uma convocação final. Não é só para você fazer parte, entrar na comunidade, usufruir de benefícios. É literalmente para que você esteja à frente, para que você seja chamado para liderar, para que você não só convide novos usuários, você não só fortaleça a sua rede, mas que você também ganhe com isso. E esses ganhos você pode ajudar financeiramente ou a sua casa, ou a sua família, ou até organizar as suas compras potenciais com o próprio gift cash de moeda, ou seja, só em você indicar pessoas, você pode fazer um caixa extra exatamente e usar isso ainda para comprar suas próprias simcoins para planejar o seu futuro. Isso é uma realidade presente, tá? É uma realidade presente. Contrato e próximos passos, link de convite, regras de bonificação, acesso ao Simplace, suporte e canal direto com a liderança. Nós estamos construindo, eu tenho cobrado muito aqui o nosso CEO a construir um suporte voltado muito para empreendedores e empresários. Para quê? Para que a gente leve a Simcoin cada vez mais. A gente já tem várias empresas parceiras, a gente tem lá a telemedicina, que hoje é uma gigante no mercado, que é a Somos Telemedicina, uma gigante no Brasil, e está vindo com muito produto aí novo também, que também vai colocar dentro da plataforma lá esses produtos novos. E tudo isso já aceita Simcoin como forma de parte de pagamento, tá bom? Isso aí é muito inovador. Então, eu tenho brigado muito, eu tenho pedido muito ao nosso CEO para que coloque o suporte direto só para empreendedores, empresários, trabalhadores autônomos, exatamente para que isso seja alavancado, tenha mais estrutura, tenha treinamentos, a gente tenha palestras só para empreendedores e tudo mais, né? Então, aqui a gente tem
um quadro de benefícios do que a Simcoin, que é o Simplace, que já está em funcionamento. Você que é um convidado que está aqui nessa live hoje, se você só fizer o seu cadastro e você não paga nada por isso, você já ganha 100 moedas da Simcoin, tá? Que no lançamento já vão valer $1. Você não paga nada, exatamente nada por isso. Você já vai lá e clica no Simplace, faz a tua conta lá. Lá no Simplace tem mais de 30 mil empresas que dão descontos de 10% a 80% para você comprar qualquer tipo de coisa. Não adianta, todos nós precisamos comprar algumas coisas. Seja para uso pessoal, para uso doméstico, para uso do trabalho, qualquer coisa nós precisamos comprar. Sapato, vestuário, remédio, tudo que vocês imaginarem tem lá. Até um lanche, um Burger King da vida tem lá, um McDonald's tem lá. Tudo que você precisar tem lá nesse clube de benefícios, de forma inteiramente gratuita, além dos descontos. Tudo que você compra lá já com desconto, eles ainda estornam para você um cashback que vai ali de 3%, 2%, pode ir até 10% de cashback, que eu estava vendo lá dentro há pouco tempo, né? Tem empresas lá que dão 8%, 10% de cashback, ou seja, você comprou lá uma geladeira, 2 mil, 3 mil reais. Você imagina você ganhar 8% de cashback disso? 5% de cashback disso, fora o desconto que você vai pagar mais barato ainda do que em qualquer outro lugar. Senhores, isso é sem precedente. O que você paga para usar esse clube de benefício? Nada. O SimPay e o SimBank. O SimBank é a gateway de pagamento própria que a Simcoin já está desenvolvendo, né? Isso já está praticamente... Na verdade, SimPay e SimBank já estão praticamente prontos, só que eles não podem entrar nesse momento ainda por causa das outras etapas. SimPay é a própria gateway de pagamento que vai trazer muito mais agilidade, baixas taxas, segurança. Isso vai trazer muito mais agilidade para o desenvolvimento, principalmente na parte do lançamento. Para que funciona uma gateway de pagamento? Exatamente para acelerar as transações. Acelerar as transações, tá? O SimBank é literalmente, ó, o seu banco próprio, isso resultará em uma comunidade não apenas forte, mas também capitalizada, promovendo cada vez mais inclusão financeira para todas as classes. Lembra que eu falei lá atrás sobre a conversão automática? Você literalmente pegar ali seu cartão, fazer um pagamento e você tem o seu saldo em cripto e aqui o SimPay já fazia a conversão automática já e aonde você estiver pagando já receber em dinheiro local. Se você estiver nos Estados Unidos, você em dólar, se você estiver no Brasil, receber em real. E o dono do comércio, o dono do estabelecimento nem sabe que está recebendo em cripto. É disso que a gente está falando, senhores. É exatamente disso. O que vai tornar isso possível, seguro, com baixas taxas, é literalmente aqui, ó, o nosso SimPay e o SimBank, tá? O Simplace já falei para vocês um pouquinho, e a Simcoin, que é a própria moeda, né, lastreada na comunidade, que o que deixa uma cripto forte é literalmente o lastro de uma comunidade com pessoas reais. Não são bots, não são robôs, não são nada disso. É literalmente pessoas reais para poder lastrear uma usabilidade real da moeda. E isso é fantástico, tá? E é isso que atrai os olhos de grandes players do mercado. Tá bom, senhores? Então, aqui, ó, ao você se tornar novo membro, você ganha 100 moedas Simcoin que já podem ser usadas em empresas parceiras. Ao convidar novos membros, você garante um gift cash de 10%, além de um bônus de 50 moedas. O cadastro é 100% gratuito. E sabe o que é legal? Ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a comprar moeda, você não tem que pagar mensalidade. Eu já fiz parte de clubes de benefício, tá? Tinha onde eu cortava meu cabelo, lá no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro tinha onde eu cortava meu cabelo e a barbearia tinha lá um clube de benefício. Eu pagava R$ 140 de mensalidade, R$ 149,90, tá? E detalhe, não tinha nem 500 lojas ou 500 empresas cadastradas nesse clube de benefícios que eu pagava a mensalidade de R$ 149,90. Para que eu pagava esses R$ 149,90? Para ter desconto nas minhas compras. Olha que loucura. E aqui você não tem obrigação nenhuma, o cadastro é 100% gratuito, você já ganha 100 unidades de moeda, e se você convidar novos membros, você ganha 50 moedas a mais. Porém, precisa haver a validação dos documentos. Validação dos documentos, senhores. Não adianta você só cadastrar. O que vai acontecer no fechamento da comunidade de cadastro e recadastramento de todas essas pessoas que não cadastraram seus documentos,
corre-se deixa eu dar um spoiler para vocês aqui, corre-se um risco muito grande de todas essas moedas serem invalidadas no fechamento da comunidade, e todas essas pessoas que ganharam o bônus, todas essas pessoas que ganharam o bônus, terem suas moedas estornadas por não terem feito a validação de documento. Se vocês lembrem, quem conhece aqui, eu tenho falado muito dela, a moeda Pi, né, que começou com um network, começou com, não com clube de benefício, mas com um appzinho que você baixava, que supostamente ficava minerando ali, né, mas a gente sabe que aquilo ali não era mineração, mas eu não quero falar disso. E muita gente não validou seus documentos, deixou para validar na hora que ela lançou. Na hora que ela listou, perdão, na hora que ela listou, deixaram para validar. Quando foram validar, na hora da validação, a carteira, a hash da carteira era criada na hora, instantaneamente. E a comunidade já tinha fechado e todas aquelas moedas foram invalidadas. Então, se você quer um conselho, valide a sua documentação, leve essa informação para a pessoa que se cadastrou com você e não validou seus documentos. Você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, você que está aqui nessa live e ainda não validou seus documentos, faça isso, tá bom? Faça isso, porque sem a validação dos documentos você não consegue nem usar o clube de benefícios, tá bom? Então, essa foi a nossa apresentação oficial da Sincoin hoje, tá? É um prazer ter todos vocês aqui. Agora eu vou abrir para perguntas, para a gente poder interagir bastante as perguntas, tá? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, já deixa a sua curtida aí, já deixa seu like, já deixa seu comentário, já envia esse vídeo para alguém, já convida outras pessoas para poderem assistir essa apresentação também. E para mais informações, esteja atento ao Instagram da Sincoin Oficial, para que você acompanhe toda a evolução, todas as informações, todos os comunicados e também todas as lives que sempre serão lançadas lá, os links nos stories, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Deixa eu interromper aqui essa gravação. Deixa eu interromper aqui essa gravação para a gente poder dar continuidade.